Isso. Olá, tia Lene, boa noite. Prazer imenso tê-las vocês aqui hoje com a gente, para que a gente possa fazer. Robson, boa noite, Robson, Anselmo. Ei, Olá, tudo bom, como Marcela? vai? Tudo jóia? Consegue me ouvir bem? Consigo ouvir bem, muito bem. Ah, Olha, a Chantilly, né, por aí. tá aí. Tá. Olá, Maria José, boa noite. Anselmo, um prazer imenso ter todos vocês aqui para a gente poder começar, né, um projeto novo que eu Ah, acho, legal. né, que é muito importante, né, nesse momento que estamos vivendo, em virtude de todas essas mudanças, né, que a pandemia do Covid trouxe para as nossas vidas, né, trazendo bastante impacto, né, e não só na nossa saúde física, mas inclusive, né, na nossa saúde mental. Então, eu como médica e Marcela como psicóloga, né, a gente tem conversado bastante sobre esse impacto, né, que tem acontecido na vida, né, na vida dos nossos pacientes, dos nossos clientes, né? E a gente resolveu, né, trazer uma contribuição aqui para tentar tornar todas essas mudanças, né, transformar, tentar digerir um pouco aqui através de informações, através de autoconhecimento, para tentar tornar esses acontecimentos, trazer eles com mais leveza, né? Então, a gente resolveu fazer essa jornada de autotransformação, né, que tem o objetivo de tentar, né, transformar as nossas vidas de Uhum. alguma forma, porque a gente sabe, né, que nós somos os principais agentes responsáveis, né, pelo curso que as nossas vidas levam. Então, problemas existem, sempre vão existir, né? Então, cada um vive os seus conflitos, as Sim. suas dificuldades, as suas crises, né, Marcela? E é importante como lidar com esses problemas, né? Como que a gente vai enfrentar, encarar, né? Se a gente Uhum. vai encarar com leveza, tentando buscar soluções para isso, ou se a gente vai se entregar, né, de uma forma que isso impacte a nossa saúde mental. Então, escolhemos hoje, para começar a nossa jornada de autotransformação, o tema Uhum. desapego, né? Então, para falar de desapego, né, é importante a gente iniciar falando o que é apego, né? Então, imagina aqui, né, que muitos de nós, vocês aqui que estão participando da live hoje aqui com a gente, né, já deve ter sofrido, né, ou ainda sofre por estar preso a coisas ou pessoas, né, que lhe sugam a energia e a vontade de viver. Então, isso realmente acho que é um problema universal, né, da humanidade, né, e temos que aprender a lidar com essas situações. Então, gente, eu trouxe aqui uma definição, né, bem clara para vocês entenderem o que é o apego, né? O apego é uma ligação mental e emocional, né? Em geral, é uma ligação obsessiva, né? A objetos, pode ser a pessoas, atividades como trabalho, por exemplo, ou de repente até uma atividade física, né? Aquela pessoa, às vezes, que se envolve em uma atividade física de forma excessiva, né? Ideias ou sentimentos, aquelas ideias que a gente não consegue se desligar, se desprender, né? E que se origina de uma crença irracional, certo? De que esse vínculo, né, que a gente tem com esse objeto, com essa pessoa, trará de maneira única e permanente prazer, segurança e autorrealização. Então a gente fica preso mesmo, dependente desse objeto ou, né, dessa pessoa. Então, viver dessa forma, gente, né, acaba trazendo para a gente impacto na nossa saúde, né? A gente tem limitação na nossa liberdade, na nossa essência, né? A gente não consegue manifestar o nosso ser em essência, né? Na essência mesmo. Então, o que aqui podemos nos apegar, né? A praticamente qualquer coisa,
tá certo? Então, ou algum acontecimento, de repente algum fato do passado que a pessoa não consegue se desligar, e a gente sabe que isso, né, Marcela, traz impacto para a saúde, muitas vezes isso é uma causa de depressão, de um transtorno de ansiedade, né? Tem pessoas que se apegam ao jogo, tem pessoas que se apegam à bebida, a drogas, ao sexo, né? A questão do consumismo, ao celular, né? Então temos visto hoje muitas pessoas, adultos, adolescentes, né? Viciados realmente na internet, não consegue viver a vida real, vive num mundo virtual, né? E a gente está virando escravo dessa situação, certo? Então, às vezes, tem pessoas apegadas ao parceiro, né? Seja ao namorado, ao marido, certo? A beleza, né? Que às vezes isso acaba sendo a única coisa que importa na vida da pessoa, a busca de, vamos dizer assim, procedimentos estéticos excessivos, né? Então, é uma infinidade de coisas e situações que podem trazer apego, né, nas nossas vidas, certo? Então, o apego, né, algumas pessoas podem perguntar, o apego é um vício? Sim, realmente é, né? É um tipo de dependência psicológica, emocional e que ela é bastante complexa e também bastante perigosa. Tá certo, gente? Então, acabam sendo uma situação bastante dolorosa e que vai afetar a nossa saúde mental, certo? Então, para a gente tentar alcançar, né, o bem-estar emocional, precisamos descobrir o que não é necessário, né, nas nossas vidas e tentar se livrar disso, tá certo? Ou seja, a gente tem que trabalhar o quê? O desapego, né? Então, por quê? Porque o desapego vai trazer paz, vai trazer leveza, autonomia e vai nos ajudar a desatar, né, esses nós emocionais que nos impedem de entrar em contato com a nossa essência e ser felizes, né? Ter uma vida plena, né? E com felicidade. Então, por isso, hoje, né, escolhemos esse tema. E aí eu convido agora, né, a nossa palestrante aí oficial, Marcela Pet, que tem uma bagagem, né, bastante rica, né, nesse tema. Ela é psicóloga. E aí eu queria que Marcela, né, se apresentasse aqui para a gente e falasse aqui, né, o que ela, né, em termos, né, em relação à área da psicologia, né, dentro da área da psicologia, como é que é encarado, né, o desapego e que estratégias, né, podemos lançar mão para a gente trabalhar isso, né, na gente, assim, para tentar se livrar, né, dessas coisas desnecessárias que acabam atrasando, né, a nossa vida. Sim, perfeito. Eu sou Marcela, né, eu sou psicóloga de formação, eu trabalho hoje na Faculdade de São Luís de França, como professora das disciplinas de psicologia, como psicóloga escolar lá também. E hoje eu tô, desde que começou a pandemia, a vida da gente mudou, né, com a pandemia. Então, desde que começou a pandemia, eu faço parte de um núcleo, né, de desenvolvimento docente. Eu sou uma das pessoas responsáveis pela capacitação de professores para o mundo virtual. Então, junto ao Grupo Tiradentes, né, somos ao todo, no momento somos 10, eu represento a Faculdade de São Luís e a gente trabalha no sentido de formar as pessoas para mexerem na internet, aprenderem a dar aula, né, virtuais. E aí, ou seja, muita coisa mudou nesse período, inclusive minha função docente, psicóloga docente para administrativa mesmo, né? E assim, se a gente não se desapega da identidade que a gente carregou, não consegue assumir os novos desafios. Isso é um fato, né? E aí, é muito importante isso que você falou, Laila, se a gente não desapega, a gente atrasa a vida, porque é exatamente isso que acontece, né? A gente está vivendo hoje uma sociedade em que as coisas estão muito aceleradas, certo? E que, por exemplo, tudo vai mudando muito rápido e muitas vezes as pessoas não sabem mais quem elas são, né? Tipo, a escola que eu estudei a vida toda, a casa que eu morei a vida inteira, a empresa que eu trabalhei até a aposentadoria não era a mesma, né? Então, de certo modo, o que identificava a gente, o que garantia a nossa identidade era essa repetição, essa constância. Mas aí, com o mundo muito acelerado, as coisas vão mudando, as fábricas viraram empresas, as empresas desaparecem, nascem outras empresas, né? A gente antes trabalhava num lugar, depois vai trabalhar em outro.
Então aí é como se a identidade da gente derretesse. A gente não tem mais identidade. Aquilo que garantia a história de vida da gente já não existe mais. Então, o pessoal está se apegando muito a objetos, a lembranças, a relações, né? A comida, isso. Aí está havendo um apego excessivo a determinadas coisas, aos vícios mesmo, como você mesmo colocou, como uma forma de identificação. Tipo, eu como isso todos os dias porque isso me identifica, né? Eu faço esse... É o quê? Uma memória afetiva, muitas vezes, né? E aí se você diz, você não vai comer mais isso por qualquer razão, é como se tivesse um buraco dentro de si. Como assim vai arrancar a minha identidade, né? Meu cuscuz todo dia é minha identidade, né? Aquele hábito de tomar determinadas coisas de manhã, na hora do almoço, comer, né, líquido com almoço, determinados hábitos, de fato, como você falou, é extremamente difícil de desvincular. E aí o hábito de ir para o trabalho fazendo o mesmo caminho, né, acordar naquele mesmo horário, sei lá, acumular, no passar dos anos, você vai acumulando objetos para garantir que naquele ano você fez isso, naquele outro ano você fez aquilo. Aí sua história de vida viram ou vícios, ou hábitos, ou objetos. Às vezes relações também são formas de identificação. Eu sou fulana, esposa de Beltrano, marido de Beltrana, né, colega de fulano, não sei o quê. Então, só que esse acúmulo de coisas é prejudicial, esses vícios são prejudiciais, né? E como fazer para você se desvincular disso? Bastante difícil, mas é possível. E a primeira coisa que a gente sugere, né, é a aceitação. Aceitar, né, a realidade na qual você vive, por mais que você goste dos seus hábitos, das suas manias, dos seus colegas de trabalho, né, das pessoas que você vê todos os dias, se a coisa muda, né, se a vida muda, a primeira coisa que você tem que fazer é aceitar, né? Eu gostava de dar aula presencial, né? Eu gostava de dar aula presencial. Atendimento psicológico virtual não é a mesma coisa, mas chegou um momento que era só esse jeito. Era só aula virtual, era só atendimento psicológico virtual. Então, quais são as opções? Não ter ou ter virtualmente. Então, a gente aceita, né, a situação e se adapta. Adaptação é a segunda coisa, né? Nós, seres humanos, somos seres adaptáveis, né? A gente pode viver em todos os cantos do planeta, não é isso? Então, a gente se habitua. Extremas, né, Marcela? Exato. E aí, se eu posso viver na Antártida, se eu posso viver em lugares muito, muito quentes, por que eu não posso me adaptar, né? Ter uma nova rotina cotidiana, né? Um novo jeitinho de trabalhar, ou então uma nova conviver com outras pessoas. É simples, é mais simples, né, eu acho. Isso, eu acho que é importante trabalhar a questão de uma reprogramação, né, Marcela, mental, né? Sim. Que muitas vezes o nosso cérebro é muito facilmente apegável, né, a situações, aquela rotina constante, né? Então, realmente, o vírus, né, a pandemia do Covid puxou nosso tapete, né, assim, subitamente, né? A gente não teve tempo realmente para se preparar para essa situação, né? Então, realmente, exatamente, é um processo, como você falou, difícil, né, complexo, mas é um processo que é possível, né? E eu acho que é um passo de cada vez, não é isso, Marcela? Exatamente. Isso que você falou do cérebro é correto. O cérebro gosta de pouco esforço, tá? O nosso cérebro tem preguiça. Na verdade, toda novidade, o cérebro tenta traduzir o mais rápido possível para virar hábito e virar automático. Se virar automático, ele não funciona muito. Significa que ele gasta pouca energia para fazer as coisas. Então, você tem todos os dias aquele mesmo jeito, você vai no automático, você não gasta muita energia. Toda vez que algo muda, dá trabalho. Dá trabalho para você, né, criar novos hábitos. Então, de fato, é uma reprogramação mental. Você vai modificar a sua forma de raciocinar, a sua forma de se ver todos os dias, de ver os outros. Você tem que mudar a sua forma de pensar sobre. Realmente não é só um hábito, é o raciocínio todo que vai acabar modificando. É muito doloroso para muitas pessoas fazer isso, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, é vital.
tá? Toda vez que a gente aprende algo novo, toda vez que a gente começa uma coisa nova, o cérebro se renova, né? Existem novas conexões, novas sinapses, o que faz com que você refresque o seu raciocínio. Então, muitas vezes, o que faz você diminuir os pensamentos negativos? Alguma coisa nova acontece e faz o seu raciocínio ficar diferente, tá? O pensamento negativo é uma espécie de entropia. Seu cérebro começou a ficar preguiçoso, aí ele vai raciocinar só aqui, só circular, né? E aí a tendência é sempre encolher, né? A forma de raciocínio, a forma de pensamento. Você precisa estar diante de coisas novas para ele se expandir de novo, né? E aí você sair dessa entropia, dessa conversão do pensamento e começar a raciocinar de outras formas, né? Então, é isso, aceitação, adaptação, reprogramação mental, que significa se abrir mesmo às novas experiências, né? Se ver diante de novas experiências e com um olhar curioso, né? Muita gente defende, com um olhar infantil, né? Querer descobrir que outra vida é essa, querer descobrir que outras formas de existência é essa e criar realmente nova rotina, novos hábitos, e é um processo de reprogramação mental mesmo. Isso mesmo. Então, E aí, né, essa questão do desapego, né, é uma coisa que eu acho assim bastante relevante, né, para a saúde mental, especialmente. Então, a gente vê, eu tenho recebido, né, agora no final do ano, então aumentou bastante, né, a procura aos atendimentos e a gente, né, as pessoas têm chegado com as suas queixas, né, com as demandas que teve nesse período de isolamento domiciliar, o sofrimento psíquico, né? Muitas pessoas que já tinham um antecedente, né, de alguma doença psiquiátrica, que teve realmente exacerbação dessas doenças nesse período, pessoas que não tinham nenhum histórico, que realmente passaram por situações né, inesperadas, realmente com impacto importante na saúde mental. E é isso, né? Tentar ressignificar esse processo, né? Que a gente tem passado. Não é fácil, né? Mas é possível. Algumas vezes é necessário, sim, ajuda, né? Na maioria das vezes, na verdade, de ajuda, realmente de um profissional, como um psicólogo, né? Então, a gente acaba... eu costumo dizer que a endocrinologia e a psiquiatria têm uma relação afim, né? Dialogam entre si. Então, eu acabo dizendo que o meu consultório também é uma sala de psicoterapia, né? Então, a gente acaba realmente conversando bastante e trocando essas experiências, né? Então, eu realmente tenho... são momentos angustiantes, né? Que a gente tem visto como realmente esse vírus tem impactado, né, negativamente na saúde das pessoas. Então... eu também lido muito com a questão da obesidade, né? A gente trata, então tenho visto demais, né, esse impacto no peso, porque muitas vezes as pessoas procuram um alimento, né, como uma forma de recompensa, né, para ocupar um espaço vazio que estão dentro delas, né? Que com a pandemia do Covid a gente teve muitas perdas, né? Então, a nossa liberdade foi realmente muito limitada. Então, isso acabou trazendo, né, buracos aqui, né, no nosso, nas nossas emoções, no nosso lado afetivo. Então, realmente, né, tentar trabalhar isso, né, buscar ajuda, conversar, se abrir, né, e claro, um trabalho multidisciplinar, né, é fundamental. Então, eu tenho direcionado muito meus pacientes nesses momentos, né, para psicoterapia, que realmente eu acho fundamental. Uma coisa importante que é muito bacana é o apoio, né? As pessoas têm o hábito de se isolar quando tem problema, né? E é isso que você falou, é fundamental. Manter relações de amizade e relações ativas com os familiares. Por mais que você brigue de vez em quando com eles, a briga é saudável. É melhor brigar do que não estar próximo a eles, né? É importante ter uma rede de relação de apoio. E aí uma coisa que é super bacana de lembrar, que para desapegar é muito importante se libertar. E aí, se libertar de si mesmo, sabe? Tem um processo que é muito interessante, que a lembrança, a emoção, coisas que você trouxe, Laila, a lembrança, a emoção tem muito a ver com uma pessoa que você é, um tipo de pessoa que você é.
E aí, para você se desapegar, se livrar, né? Tanto da lembrança como dos objetos, você precisa se livrar de você mesmo. Pode parecer diferente, esquisito, mas assim, a nossa personalidade ela muda no decorrer do nosso desenvolvimento. Então a gente jamais vai ser a mesma pessoa do momento que nasceu até a morte. Então a gente tem várias personalidades, a gente desenvolve várias identidades, tá certo? Para vários momentos da vida. E aí uma das estratégias para a gente se livrar, né, do que passou, se abrir para as novas experiências, é se libertar do seu próprio ego. Então, eu sou assim, eu nasci assim, eu morri assim. Gabriela, isso é só Jorge Amado, tá certo? Isso é só Jorge Amado. A gente não é assim. E aí, é se livrar de você, daquela lembrança que você tem sobre você mesmo, dessa identidade que você autoafirma o tempo todo, e criar uma nova identidade. E aí, quem sabe, uma identidade mais aventureira, né? Tem uma coisa muito interessante, tem um psicólogo, que agora eu vou esquecer o nome dele, porque eu faço essas coisas e eu esqueço. Ele defende, ele tem estudos que ele defende que pessoas que se fortalecem na crise, né? A pandemia do coronavírus é uma crise, certo? Seja lá de que ordem, política, biológica, social, etc. É uma crise. Muita gente afunda na crise, né? Porque a crise é uma crise de identidade também, né? O mundo está em crise, eu estou em crise porque eu não sei mais quem eu sou. Eu não trabalho mais do jeito que eu trabalho, eu não vejo mais as pessoas que eu gosto, eu preciso ficar em casa, eu não sou uma pessoa caseira. Eu não vou mais para a escola, então é uma crise de identidade. Não estou, não tenho que me deslocar, né? Não tem aquela rotina mais que a pessoa estava habituada, né? Não gosto de ler livro virtualmente, só gosto de pegar papel e sentir o cheiro do livro, né? Essas coisas. Aí, e aí ele diz o seguinte, existe muita gente que afunda no meio da crise, porque vira uma crise de identidade, mas tem muita gente que se dá bem na crise. A crise vai chegando e a pessoa vai ficando feliz com a crise. É uma oportunidade de deixar para lá o que você não gostava e criar uma nova realidade. Então a crise, na verdade, como uma aventura, né? Como se, meu chão desestabilizou. Por que eu vou ver isso como uma coisa ruim? Por que é ruim? Né? Por que eu não vou aproveitar e surfar na crista da onda? Né? Tá chegando uma onda aí. Eu vou pegar, né, e me aventurar nessa. E aí ele defende várias empresas que renascem na crise, pessoas que começam a vida e se transformam completamente, né? Uma carreira que se desenvolve, que é criada na crise, né? Diante da crise a gente tem várias necessidades e alguém tem uma ideia muito fantástica e começa uma carreira ali, né? Naquele buraco, onde está todo mundo ruindo, ele vai crescer e ele se constrói. Então, se livrar de quem você foi para poder criar uma nova possibilidade, né? De si mesmo, é uma estratégia de libertação. Isso mesmo. E acho que uma outra coisa, né, que realmente a pandemia do Covid trouxe, né, para a gente, Marcela, foi essa questão da vulnerabilidade, né? Nós, seres humanos, como seres vulneráveis, né? Sim. Porque, na verdade, a questão da mortalidade, né? A gente acaba tendo, a gente não tem realmente essa noção e essa consciência de que somos seres, né, finitos, né? Temos mortais, imortais, né? Mortais. Então vai ter esse momento, vai ter esse momento, né, nas nossas vidas que a gente vai ter que realmente se deparar, enfrentar, né? E essa pandemia trouxe isso muito para perto da gente. Então, com muitas perdas, né? Perdemos muitos entes queridos, colegas, médicos, colegas profissionais da área de saúde. Então, também trouxe essa crise, né? Que é a crise do medo, da angústia, da perda, né? Do luto, não é isso? Então, situações assim que também que acabaram desestabilizando, né, as nossas vidas, porque a gente tinha muito apego, né, a essas pessoas também, certo? Então, a gente teve que realmente parar, né, e tentar digerir essa situação, enfrentá-la, né, para que isso não impactasse, né? Muitas vezes entraram em pânico, né, por conta de medo de morrer, realmente, né? Então, é uma realidade nova que trouxe para a gente essa questão da mortalidade. A gente tem que aprender
a lidar com isso, né? Então, eu também, assim, foi uma oportunidade para mim, especialmente, de tentar, né, estudar mais sobre essa questão, né? Da aceitação da Uhum, morte, tentar, vamos dizer assim, trabalhar, né, as nossas mentes, as nossas cabeças, para que a gente possa tentar aceitar isso de uma forma mais natural, porque não é fácil, né? É um processo bastante sofrido, né? Então, tenho lido bastante Ana Cláudia Quintana Arantes, né, que traz essa questão da morte, né, e como a gente tentar você aceitando a morte, você busca também e vem uhum, atrelado a isso também a questão da valorização da vida, né? Porque sabendo que somos mortais e tendo essa consciência, a gente valoriza mais a nossa vida, aquelas pessoas que uhum, estão nas nossas proximidades, né? Nossos familiares, né? Os pequenos acontecimentos das nossas vidas, coisas simples, né? Que a gente passa a dar mais valor. Né? Então, a gente, uhum. com essa limitação da nossa liberdade de ir e vir, a gente acabou realmente ficando mais nas nossas casas, nos nossos lares. E coisas que a gente não tinha oportunidade de vivenciar antes por conta da correria do dia a dia, a gente acabou passando mais tempo em casa, valorizando, né, É. alguns cantinhos das nossas casas e vendo, né, ressignificando esse processo, né? Tentando Uhum. encontrar valor, né, e oportunidades de crescimento pessoal, como você bem falou, né, na crise. Sim. A morte é um processo, né? Como é misterioso, a gente a morte é envolto, né? Existe o Deus da morte. Se você fala na palavra morte, o Deus da morte pode aparecer e carregar você. Então muita gente acha que nem pode falar sobre isso, né? Porque pode atrair a morte iminentemente, né? Mas a morte é um fenômeno natural, igual o nascimento existe, a morte existe, né? Existe o começo da linha e o fim da linha, né? A morte é sinônimo de vida. Na verdade, é um processo contínuo, né? Então não, a gente sente falta, a gente sente a dor, né, da perda, o que é importante esse sentimento mesmo, é importante dar atenção a isso na vida da gente, porque as pessoas quando vão embora carregam a parte, né, da gente. Mas é muito importante também valorizar a vida, exatamente. As pessoas que morreram por causa do coronavírus, a culpa não é nossa. Não existe uma pessoa culpada. Ah, mas eu peguei o coronavírus e passei para aquela pessoa e ela veio a falecer. Mesmo que isso tenha acontecido, essa pessoa poderia ter se contaminado de qualquer pessoa. Você não é a responsável, né? Não foi você que matou o outro. Na verdade, existe uma pandemia de ordem mundial, de ordem humanitária, né, que te ultrapassa e que certamente essa pessoa viria, né, a desenvolver algo parecido no contato com qualquer outro. Então, não é individual, é coletivo, é mundial. Então, toda vez que você se sentir culpado por um processo de morte de qualquer pessoa, pensa nisso. Não foi você que foi lá, né, e provocou voluntariamente a morte de outra pessoa. Existe realmente uma pandemia, um vírus que se dissemina, e a forma como esse vírus se desenvolve no indivíduo é diferente para cada um. Eu posso pegar o coronavírus e ficar assintomática, ou seja, não manifestar nenhum sintoma, é como se eu não tivesse coronavírus, ou eu posso pegar o coronavírus e precisar usar aparelhos porque eu entrei no nível mais grave da doença respiratória. Então, é entender que o vírus em cada indivíduo reage de forma diferente. E caso alguma pessoa próxima a você veio a falecer em virtude disso, você não é a culpada ou o culpado. Existe um processo que te ultrapassa, né, que é maior do que você, né? E é importante ter essa consciência para não sofrer tanto por uma coisa que realmente não é culpa da gente. Isso mesmo. Então, realmente, essa questão, né, de trabalhar esse desapego, né, a conceitos, a crenças, né, a crenças, na verdade, que a gente Uhum, tem estabelecidas, né, que agora o Covid veio chacoalhar essas crenças para que a gente realmente evoluísse, né? Então, é uma evolução, como você falou, né? São crises que acabam trazendo, uhum, né, bastante impacto negativo, mas também traz amadurecimento, crescimento, né, fortalecimento.
Então, a gente acaba Introspecção. a gente acaba realmente, introspecção, como você falou, né? A gente acaba crescendo, né? Como seres humanos, evoluindo, né? Para realmente para tentar melhorar, né? Eu acho que cada um existe uma simbiose, né? Entre todos, né? O mundo hoje está globalizado. Então, realmente, se eu tenho alguma atitude, com certeza essa atitude vai ter impacto. Lá é como se fosse um dominó, né? Então, você é uma cascata, né? O que um vírus que vem da China acaba afetando, né, o mundo inteiro. Então, a gente tem que ter também essa questão da autorresponsabilidade, né? Em relação às nossas atitudes também, porque isso realmente impacta, né? O outro, né? Então, eu acho que essa questão assim de tentar fortalecer, contribuir com o que a gente tem, né? De melhor, né? Isso eu acho importantíssimo. Muito bom. Uma outra coisa que eu poderia agregar, eu li recentemente sobre uma filosofia de vida japonesa chamada Ikigai, que fala sobre o propósito de vida e missão de vida. E uma coisa que me chamou muita atenção é que algo que faz os japoneses viverem por mais tempo, né, e serem tão excelentes em determinadas hábitos, né, e manias, hábitos e comportamentos e cultura e história, digamos assim, eles são muito bons em várias coisas, né? Esse livro falava o seguinte, sobre a importância de a gente focar nos detalhes, né? Aquelas coisas pequenas que em geral a gente não dá atenção. Então, quando a gente passa por momentos de crise, né? Uma forma de desapegar do que passou, da lembrança, é começar a observar o que você faz todos os dias em detalhes, né? Então, se você cozinha, presta atenção qual é o alimento que você está cortando, como é que você está manuseando os seus alimentos. Se você está convivendo com as pessoas, presta atenção no que as pessoas estão fazendo. Começa a focar nos detalhes. E aí, uma coisa que vai te ajudar também a manter a tua mente, né, presente no aqui e agora, porque no fim é isso, né? O apego, na verdade, é um apego de algo que passou, né? De uma lembrança, de uma vivência, de algo que está ali na tua memória. E aí uma estratégia, além de ficar focado nos detalhes mesmo, de tudo que você faz, é você começar a dar atenção aos sentidos. Então, quando for comer, sente o paladar. Quando for olhar um vídeo, o nascer do sol, o pôr do sol, se contempla, né, com essa visão. Quando for escutar, escuta em profundidade aquela música, aquele filme, você realmente se dedicar ao que os seus sentidos traz para você. Porque quando você se deixa envolver, né, se você mergulha na sua experiência, você apaga, né, a sua memória, digamos assim, você não usa a tua memória. O que seria o princípio da atenção plena, né? A meditação de atenção plena, por exemplo. Fazer as coisas com focar nos teus entusiasmo, sentidos. né, Marcela? Uhum. Fazer as Sim. coisas com entusiasmo, né? Contemplar cada detalhe. É como se fosse, como você falou, né? Como se fosse uma criança vendo aquilo pela primeira vez. Então, valorizar cada pequeno detalhe, né? Das situações corriqueiras do nosso dia a dia, né? Uhum. Porque a felicidade é modesta. Foi uma coisa muito interessante que eu li no livro. A gente tem o hábito de achar que a felicidade é uma explosão, né? É uma coisa grandiosa, fantástica, né? Enorme. Exatamente. Tem que ter aquela grande viagem, aquele grande acontecimento, né? E não é isso, né, Marcela? Isso. Que tem que marcar a nossa vida e a vida de todas as pessoas ao nosso redor. E aí o livro é muito legal. O autor é Ken Moji, né? O livro é Ikigai, quem tiver interesse. Ele fala bem assim, a felicidade ela é modesta, porque a vida é modesta. O cotidiano é modesto. Então que a gente aprenda a ver que a felicidade realmente está nas pequenas coisas, nos pequenos acontecimentos que você de fato vê luz ali dentro, né? E aquilo preenche você, né? Comer um chocolate, um pedacinho de chocolate, por exemplo, preenche você por completo. Se você, né, quiser, você vê o pôr do sol, sentar ali na varanda e ver o sol se pôr, né? Se você tem essa possibilidade, preenche você por completo. Então, perceber que a felicidade ela é modesta, porque no fim a vida é modesta. Isso mesmo. Então, acho que a gente realmente trouxe bastante questões, né, e reflexões sobre a questão do desapego.
E aí eu queria agora pedir, né, para a Marcela, para a gente poder fechar com chave de ouro essa noite assim tão agradável, né, conversando sobre esse assunto tão importante, trazer, né, uma meditação para que a gente possa aprofundar, né, esse tema, Uhum. tentar visualizar, né, através da nosso terceiro olho aqui, né, do nosso terceiro sentido, o que é e como é que funciona realmente o desapego. A gente tentar viajar, né, nessa autotransformação, né? Tá bom. Eu vou convidar para fazer uma meditação simples. Dentro da meditação, a gente desenvolve uma consciência observadora. Então, a gente vai desenvolver essa consciência observadora diante de alguns acontecimentos que passaram durante esse ano. Então, uma forma de você desapegar é você se desconectar, né, emocionalmente do que passou. Então, a ideia vai ser essa. Desenvolver uma consciência observadora e observar os acontecimentos sem tanto apego emocional. É isso, tá bom? Então, vamos sentar de coluna reta, né? Tenta alongar o máximo que você pode. Vai fechando os teus olhos. E você pode repousar mesmo as suas mãos sobre os seus joelhos. Se você quiser, você pode deitar, né? Embora, quando você deita durante a meditação, a probabilidade é de dormir mesmo, tá certo? Então, tenta manter a sua respiração fluida, constante. Vai inspirando com tranquilidade, exalando com tranquilidade. Vai sentindo os seus pés, os seus joelhos. Observa como estão as suas pernas, qual é a posição das suas pernas nesse momento. Traz atenção, né, para os seus braços, para as suas mãos. Observa como está a sua coluna, o seu pescoço. Observa o seu couro cabeludo, a sua testa. Verifica se a sua testa está lisa, sem nenhuma ruguinha de expressão. Então, aos poucos, eu vou pedir que você volte lá naquela primeira semana em que deflagraram, né, o isolamento, nosso isolamento físico. Eu queria que você lembrasse o que você fazia numa segunda-feira, véspera de feriado. Nosso feriado, dia 17 de março, foi um dia que muita gente dormiu bem e na quarta-feira, no dia 18, acordou com a notícia do isolamento. Então, tenta lembrar o que você estava fazendo na segunda-feira ou mesmo no feriado do dia 17 de março. E lembra, na sequência, como foi que você encarou a notícia do isolamento. Onde você estava, com quem você estava, você consegue ver, você consegue visualizar, você consegue lembrar exatamente do momento em que ficou sabendo do isolamento? Você lembra qual foi a sensação que você teve? Você consegue visualizar essa sensação? Repetir ela aí no seu íntimo? O que foi que você pensou? O que foi que você disse? No convívio com os outros, né? O que foi que foi desenvolvendo em você? Foi desespero? Foi medo? Foi raiva? Observa, tenta lembrar, tenta reviver aquilo lá, aquela experiência. E aí vai nutrindo essa experiência nos mínimos detalhes, trazendo para sua memória tudo que você
consegue, né, reviver. E aí, então, devagar, a gente vai se movimentar e vai para um outro período do isolamento. Algum momento em que você achou que ia voltar à vida normal. Numa das notícias, né, que a televisão divulgou várias vezes, daqui a tanto tempo volta a normalidade do comércio, da escola, do convívio social. E aí, na véspera desse dia, né, ou no dia mesmo em que deveria haver uma reunião, um decreto, isso não acontece e você precisa ficar novamente em isolamento por tempo indeterminado. Lembra desse dia que você alimentou a esperança mesmo, de que você ia ter de novo a tua vida de volta. Acontece alguma coisa, você recebe a notícia de que você ia continuar em isolamento. E aí, se você estava alegre porque ia voltar a trabalhar, você percebe que não vai mais trabalhar. Se você ficou alegre porque achou que ia jantar, almoçar fora, percebe que não vai mais fazer isso. Se você pensou em viajar, ou quem sabe casar, muitas pessoas cancelaram festas de casamento, você percebe que isso não vai acontecer mais. E aí lembra novamente dessa experiência, com quem você estava, qual foi a sensação que você teve de frustração, tristeza, o que foi que aconteceu na sequência, se você ficou entediado. Tenta trazer à sua memória o mais nítido que você puder essa experiência. A experiência da frustração de algo que você deseja, simplesmente não vai mais se realizar. E vivencia em todos os detalhes. Traz eles bem vívidos para você. Observa como você se sente nessa experiência. E por fim, você vai lá para aquele período da ressocialização, da reabertura, da flexibilização. Lembra como foi que você recebeu a notícia de que de fato agora a gente iria poder circular, ainda que com restrições. Tenta lembrar do que você sentiu. Foi alívio? Foi medo? Foi terror? Foi alegria? O que foi que aconteceu? Com quem você estava? O que você falou? O que você sentiu? O que você desenvolveu dentro de si? E o que aconteceu em seguida? Você continuou dentro de casa? Você saiu, né, sem eira nem beira? Você simplesmente esqueceu que a pandemia existe e se jogou no mundo? Tenta lembrar o que aconteceu. Tenta trazer bem fresco para a tua memória a sensação e a emoção que você desenvolveu. E aí, devagar, você vai observar novamente esses 3 momentos. Né? O momento em que deflagra a pandemia, o isolamento, aquele momento de frustração e decepção em que você achava que de fato iria voltar a ter a vida que tinha. E o momento lá da flexibilização, em que você tem a oportunidade de circular novamente. Como foi que você encarou essa situação 6 meses depois? E aí, depois de passar, né, observando o que te aconteceu, imagina que você pode se separar e se dividir em 2 ou 2. Imagina 2 pessoas. Observa você como 2 pessoas. E aí uma pessoa vai estar em todos esses acontecimentos que você lembrou. Essa pessoa vai estar completamente envolvida com tudo o que aconteceu. Ela vai estar lá convivendo com as pessoas, sentindo, né, tendo aquela explosão de sensações, vai estar vivenciando todas as experiências nas 3 situações, com muita intensidade e muita característica, né, de atitude, de comportamento. E existe uma segunda pessoa. Essa segunda pessoa
não está em nenhum desses acontecimentos. Não se envolve em nenhum desses acontecimentos. Essa segunda pessoa, na verdade, ela não sente o que a primeira sente. Na verdade, essa segunda só observa. Essa segunda pessoa é você também. As duas são você. Existe uma parte sua que se envolve nos acontecimentos. Existe uma outra que não precisa se envolver para se autoafirmar. E aí, percebe que você pode observar os acontecimentos como se fosse um filme na tela de TV. E aí, como observadora, como uma consciência observadora, olha para você mesma, olha para você mesmo, vivendo aquelas experiências sem se afetar. Olha para você com seus sentimentos, suas emoções, com suas atitudes, como se você fosse um filme, um personagem de um filme, como se aqueles comportamentos, na verdade, fossem ensaiados e aquelas falas memorizadas. E aí, como uma consciência observadora, você observa o primeiro evento do isolamento. Veja tudo acontecendo de novo, mas observando a distância. Observe como os personagens se comportam, o que eles dizem uns para os outros e o que acontece logo depois de deflagrar o isolamento. Em seguida, se volte para o segundo evento, o evento da frustração. Tenta observar como se nada tivesse te afetando. E então, mais uma vez, percebe que o medo, que a angústia era passageira, que logo depois iria acontecer outras coisas. E aquela frustração, na verdade, ela surgiu ali, mas ela poderia muito bem não ter acontecido. E aí, como consciência observadora, você vai novamente observar o terceiro acontecimento, em que você talvez tenha explodido de alegria, mas observe essa alegria sem se afetar com ela. Observe essa felicidade sem se envolver com ela. Como consciência observadora, você pode ver as coisas acontecendo, sejam tristes ou felizes, e não necessariamente se envolver. Então respira e se percebe observando você mesmo como uma consciência superior, como um ser superior, que não se envolve necessariamente com as coisas, que não se aborrece, ou que pode se aborrecer, mas em seguida seguir adiante. Percebe você também como uma consciência superior, que pode ficar contente, mas não precisa ficar preso àquela euforia ou àquela alegria. Na verdade, o seu estado de equilíbrio é um estado muito mais desconectado, tanto com um tipo de emoção como com outro. E com essa sensação mesmo de distância dos acontecimentos, de um ser superior aos desejos, né, aos desejos comuns, à vida mundana, você respira com tranquilidade, observa como seu coração bate, se ele bate mais devagar, se ele bate muito acelerado. Perceba a sua respiração, como é que nesse momento está a sua respiração. E se você puder, imagina que aquele evento lá, aquele primeiro que você vivenciou, vai começar a desaparecer. Percebe que aquele filme na televisão vai começar a desaparecer. Aquele evento vai diminuindo de tamanho, até que reduz e você não consegue mais enxergar. Foca então no segundo evento, no segundo filme,
vê novamente você lá com seu comportamento, suas atitudes e começa a observar esse evento desaparecer. Devagar, ele vai sumindo, vai ficando pequeno, até que por fim você não consegue mais ver. E por fim, foca no terceiro evento, foca naquele momento de bastante êxtase e aos poucos começa a observar que ele também vai desaparecer. Até que você então perde de vista os três acontecimentos. Então você percebe que os eventos se foram, mas você está aí. Você volta a perceber seus pés, você volta a perceber suas pernas, os seus joelhos. Volta a perceber como você está sentado, sentada. Perceba a sua respiração acontecendo. Perceba o seu coração batendo. Perceba que você é pleno ou plena sem aqueles acontecimentos. Eles te orientaram, te trouxeram até aqui, mas eles não marcam mais você. A partir de agora, você pode se desenvolver da forma como queira, sem a interferência daquelas emoções que você, de certo modo, se apegou e trouxe até aqui. E respire, respire com suavidade, deixando o ar entrando e saindo. Respire abrindo o peito novamente, percebendo que o desapego é possível e que tudo aquilo ficou no passado ou somente na sua memória quando você quiser resgatar. Se você não quiser resgatar aqueles acontecimentos, você pode viver livre da forma como você deseja. A gente então fica alguns minutinhos, alguns instantes em silêncio. Perceba a sua respiração. Observe o fluxo dos seus pensamentos. Veja se deu uma aquietada. E observe depois a qualidade dos seus pensamentos. E observe que a partir de agora você pode viver realmente sem carregar nenhuma sensação, de forma livre, pronto para construir novas memórias e novas experiências. Então, aos poucos você vai relaxando seus braços, relaxando as suas mãos e, por fim, abrindo os olhos. Então, foi fácil imaginar as situações, as experiências? Na verdade, eu acredito Estava que muito vívido. justamente a situação está muito vívida. Acho que para todo mundo aqui, né, que está acompanhando a gente, acho que está uma coisa assim bastante vívida, bastante fresquinha na memória, né? E tudo que a gente passou, né? E como foi interessante a gente olhar as situações como se tivesse, né, de fora, do alto, assim, olhando o que estava acontecendo de forma imparcial. E como o significado que a gente dá para cada situação é muito particular, né? Então, e é muito assim, e é possível, né? Tentar modificar essa forma como a gente encara as situações que acontecem na nossa vida, né? Trazer novos significados. Então, Exatamente. realmente, Marcela, foi maravilhosa, né, essa meditação. Oh, O obrigada. que é que, eu não sei, pessoal, o que é que vocês acharam, né? Vocês, queria que vocês comentassem aqui o que é que a pandemia, né, trouxe assim de impacto, né, para a vida de vocês. Como é que vocês estão agora? Como é que estão conseguindo, né, superar, evoluir? Se é importantíssimo nessa ferramenta do autoconhecimento, né, de trabalhar tudo isso que Marcela trouxe aqui para a gente, porque eu acho que o autoconhecimento ajuda, né, a gente a se autotransformar, né?
porque a gente começa, né, na verdade, perceber, né, como é que a gente encara as situações e se desapegar, né, porque a questão, a gente muitas vezes fica prisioneiro de algumas situações e acha que aquilo é essencial para as nossas vidas, né, apego a situações, como a fatos, e que realmente, se a gente tentar ter um olhar, né, hum, de fora, né, mais amplo, a gente consegue ver que é possível sim, né, trabalhar essa questão do desapego. Então, eu queria agradecer, né, a participação de todos e a Marcela, né, por ter aceitado esse convite. Eu acho assim que vai ser bastante especial esse mês de dezembro, né? Esses encontros que nós vamos ter. E com certeza a gente vai conseguir, né? Vamos caminhar juntos, né? Rumo a 2021 de forma mais leve, né? Mais Sim, tranquila. E aí eu vou passar a palavra para a Marcela, porque o nosso tempo já está quase finalizando, né, acabando. Marcela? E eu quero deixar aqui salva essa live para que outras pessoas também possam desfrutar, né, desses momentos. Ah, que bom. É isso, eu acho que a meditação, de fato, ela transforma. O desapego é necessário para a gente se transformar, do contrário, os anos vão passar e a gente vai carregando aquelas experiências como elas aconteceram hoje, como se tivessem acontecido ontem, né? E tudo que passou realmente é só memória. Tudo que passou é só memória. A tua vida é feita hoje. Ah, mas até hoje eu fui assim, pois a partir de hoje você pode ser diferente, né? O que vai fazer, a forma como você vai passar a sua vida é a forma como você constrói a tua vida. Então, de fato, desapegar é necessário para se transformar, né? E o nome autotransformação, ele é muito bom porque a transformação acontece de você. É você que toma uma decisão, é você que escolhe fazer algo. Ainda que com dor, ainda que com sofrimento, ainda que demore, a decisão é sua de construir, né, uma nova jornada, um novo caminho. É isso. Isso mesmo. Agradeço o convite. Então é isso, o desapego, né, Marcela, é uma forma de tirar, né, o lixo que armazenamos na mente durante a vida, durante esses processos, né, e de nos reinventarmos, né? Sim, isso mesmo. Então, Muito bom. um beijo grande na minha Um mamãe, beijo. que está aqui também nos prestigiando, Denise, um beijo grande na minha tia Maria do Carmo, que está aqui também, Anselmo, que está sempre junto aqui com a Oh, gente nessas lives, e um beijo grande em você, Marcela, muito obrigada aí por esse seu oh, tempo, né, de poder eu que agradeço. contribuir aí, minha mana também está por aqui, e, gente, até a próxima quinta-feira, tá certo? A gente vai divulgar Muito ao longo bem. da semana o próximo tema que iremos abordar. Então, tenha uma excelente noite. Tchau, tchau. Tchau. Bom fim de semana. Obrigada, Marcela. Tchau.